Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a memória de Santa Escolástica, irmã de São Bento. Aquela que pouco sabemos de sua história, sabemos que era religiosa e que viveu a vida seguindo, assim, a mesma espiritualidade de seu irmão. Mas o que nos relata é justamente São Gregório, ao escrever um pouco da vida de São Bento, em especial o final de sua vida. Esta mulher que tinha uma vida contemplativa tão forte, tão ativa, tem um encontro com seu irmão que vinha visitá-lo uma vez ao ano. E São Bento, cumprindo sua regra, não dormia fora do convento. E naquela noite tinha que ir embora, porém sua irmã queria continuar conversando sobre as coisas do céu, as experiências do alto. E Bento lhe negou. Ela, assim triste, dobrou seu rosto na mesa e, chorando, fez oração e começou uma grande tempestade, de tal forma que São Bento e aqueles que estavam com ele não podiam se retirar dali. E disse a sua irmã que Deus te perdoe por aquilo que fizeste. E a irmã falou: tu não quiseste me ouvir, Deus me ouviu. Vemos aqui o amor que ela tinha por Deus, porque o que queria era ficar com seu irmão, não para tê-lo consigo enquanto irmão, mas para falar das coisas do céu. E assim sabemos que, depois que Bento retorna justamente à sua cela, ao seu quarto, um ou dois dias depois, sua irmã vem a falecer. Era o último encontro. Viu a alma de sua irmã entrando no céu. E assim aprendemos de Escolástica este querer buscar sempre as coisas do alto, as coisas de Deus, até mesmo na relação com as pessoas. E assim que temos vivido, passemos à meditação da liturgia de hoje. O Evangelho é muito breve, não nos traz muito o que aprofundar. Não que não possamos, até podemos, mas hoje a primeira leitura também tem muito a nos dizer. Serão 2 semanas que escutaremos o livro do Gênesis, alguns trechos do livro do Gênesis, e que temos muito que conhecer das Sagradas Escrituras para aprender de nós e amarmos mais a Deus. Mas escutemos o que nos conta São Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quanto tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no trecho pós o milagre da primeira multiplicação dos pães. E parece não ter de dizer muito este texto para nós, mas o tem. Primeira coisa que devemos de ver é que todos estes que vão ao encontro de Jesus apresentam a ele aquilo que meditamos ontem no Evangelho e também com a leitura. E também na segunda leitura com São Paulo. Apresentam sua miséria,
e parecem como crianças que se apresentam ao pai e à mãe esperando algo em troca. Esta é a relação destas pessoas com Jesus. Olha, estou enfermo, estou acamado, não estou bem. Sou miserável, sou pecador, Senhor. Recorda-te de mim, me ajuda. E vemos assim que eles têm um olhar para com Jesus diferente de todas as outras pessoas. Por quê? Porque vê em Jesus alguém que realmente os leva a sério, a todos eles, se preocupa com eles. Alguém que os ama de verdade, diferente de qualquer outro dos deuses que serviam aqueles que nem eram bons judeus. E aqui já estamos no nosso questionamento. Também nós vemos Jesus deste modo, como alguém que nos ama, que nos leva a sério, que se preocupa conosco. E nós vamos ao seu encontro, apresentando quem somos a Ele e pedindo que olhe para nós e que se recorde de nós. E temos esta confiança de uma criança que espera algo, não milagres, não curas talvez, mas que espera ao menos essa demonstração de amor de Deus, que sabemos que já demonstrou totalmente na cruz, mas sentir este amor de Deus em nós. E vemos também que todos querem tocar a Jesus. Isso recorda o que deve de ser a nossa fé. Meu irmão e irmã, a fé não é somente uma experiência intelectual. Sim, a fé entra pelo ouvido, deve de chegar no intelecto. Devemos de ter conhecimento, porque quanto mais conhecemos, mais amamos. Mas a fé é um encontro pessoal, um toque com o nosso Salvador. Um toque que devemos de experimentar na oração e na vida cotidiana, onde se faz presente ainda mais nos sacramentos. E nós temos vivido esta experiência ou vivemos meramente um cristianismo intelectual? Somos como Santa Escolástica, que apenas acabamos de meditar, que quer saber, sentir, degustar as coisas do alto, a presença de Deus em sua vida? Ou somente queremos uma fé que pensamos, que conhecemos, uma moral, mas não existe este apreço ao encontro, ao estar com uma pessoa, ao saber que estou vivendo e tocando uma pessoa que é o próprio Deus? Como é o nosso relacionamento com a fé, com o próprio Cristo? Passemos brevemente ao Salmo. Alegre-se o Senhor em suas obras. E diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestistes, e de luz vos envolveis como num manto. Nós alegramos o Senhor, porque o refrão do Salmo justamente diz isso. Alegre-se o Senhor em suas obras. Nós somos obras de suas mãos, assim como toda a criação. E o Senhor pode se alegrar em nós. Podemos ver uma centelha da sua majestade e esplendor nos tocando, nos envolvendo. Passemos à primeira leitura. Como disse, nas próximas 2 semanas, nos acompanhará o livro do Gênesis, que, recordemos, não é um dogma. O livro do Gênesis nos traz justamente o relato da criação, uma teoria da criação. Assim como o Big Bang não é um dogma, teoria do Big Bang. Que, se nós acompanhamos, como às vezes escutei alguns grandes estudiosos, doutores em biologia, que seguem a fé, em especial, mesmo que não sejam católicos, são cristãos, também está caindo por terra muitas coisas da teoria do Big Bang que demonstra muitos erros. Então, não se tem ainda uma teoria para suplantar, mas é uma teoria. E aqui, para nós, é a teoria, o relato da criação de Deus. E começa em princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E nós recordamos que existe um evangelho que inicia assim. São João. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Então, Gênesis está falando, no princípio Deus criou o céu e a terra. O que quer dizer já este primeiro versículo?
quer dizer a nós justamente que do nada Deus fez a criação. Deus é o único e verdadeiro Criador que criou o ponto de partida do correr do tempo e da história, que teve começo e avança até uma meta final que nos diz as Sagradas Escrituras. Recordemos, aqui vemos a criação em Gênesis. No Apocalipse, vemos a meta final, onde a história terá o seu fim e culminará na presença de Deus. Então, do nada, Deus cria. A Terra não existia. Então, aqueles que considerem a teoria do Big Bang, aqui também pode estar presente. Deus criou do nada. Não existia nada e Deus fez algo. Este mesmo Deus Criador é o que vai se manifestar depois aos patriarcas, a Moisés, aos profetas, e se fará conhecer por Jesus Cristo, seu Filho. A ação de criar é própria e exclusiva de Deus, fora do alcance dos homens, que só podem transformar ou desenvolver o que já existe. O homem pode ter criado o computador, mas ele desenvolveu todo o material para fazer o computador. O material já existia na natureza, não foi criado do nada. Mesmo as coisas que o homem cria de forma a misturar elementos, os elementos estavam ali. O homem não fez surgir do nada. Até mesmo as coisas sintéticas. Vemos então que Deus é o único que é capaz de criar algo novo e do nada. Nós somente transformamos ou desenvolvemos o que Deus criou. E, assim, a Bíblia nos mostra somente um Deus, e não outros deuses. Sigamos. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tenhamos presente o criar o céu e a terra, quer dizer que Deus criou tudo o que existe na terra e tudo o que existe no céu, não somente o firmamento, mas também o mundo divino. E agora, ao vermos que a terra estava vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o que demonstra isso para nós? Que o Espírito, o sopro de Deus, a presença de Deus, está velando sobre todo o mundo criado, mesmo ainda em desordem. Mesmo ainda que venha a ordem que vai se seguir o texto e vai colocar ordem em tudo. Deus estava presente, mesmo no caos, ordenando todas as coisas, realizando todas as obras. E continua o texto. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Ao Deus criar e colocar o nome nas coisas que vai criando ao longo dos dias, nós vemos o poder que Deus tem sobre todas as coisas, o domínio absoluto sobre tudo o que criou. E ouvimos aqui que Deus fez o que? As trevas? Não, a luz. Por quê? Porque a luz é uma realidade em si mesma, prescindindo do fato de que a luz do dia se deva ao sol, que será criado mais adiante. Então, a ausência de luz não é objeto da criação de Deus. Deus criou a luz. Deus disse e assim se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus não criou as trevas, criou somente a luz. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite, mas Deus tem domínio sobre tudo, mesmo a escuridão. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento, e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Aqui vemos o que Deus também tem o controle sobre as chuvas. Tem o controle não somente sobre o firmamento, como acreditavam que a chuva caía do alto do firmamento, onde havia também um grande oceano, mas justamente porque Deus tem o controle de toda a natureza do mundo. Em concreto, mais uma vez, a questão das chuvas.
Assim, não tem que se confundir o firmamento com nenhuma divindade, como se estudamos os povos antigos. E muitas teorias antigas, vemos que alguns povos antigos vizinhos a Israel adoravam ao firmamento como uma divindade. Não é uma divindade. É uma obra das mãos de Deus, e que está submetida ao poder do Altíssimo, e que não deve de ser adorada. Infelizmente, com o neopaganismo, muito se começou novamente a adoração destas coisas, destes fatos, da luz, das trevas, do firmamento, do sol, da lua, das estrelas. Parece que o povo, ao invés de conhecer o verdadeiro Deus, regrediu em um paganismo onde Deus ainda não se apresentou, porque não quiseram conhecê-lo. E mais uma coisa que devemos de ter presente ao longo de todo o texto que hoje escutamos, vamos escutar por 6 vezes, e Deus viu que tudo era bom. O que quer dizer isso? Que Deus deixou suas pegadas na criação e que a criação participa de sua bondade e saiu da sua bondade. Por isso, o mal não pertence a Deus, mas somente a bondade das coisas que Deus criou. Passemos à próxima criação. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto, e assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao juntamento das águas mar, e Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Aqui vemos que Deus vai trabalhando o mundo que criou, vai fazendo a separação das coisas e enchendo o mundo com a obra, com a criação de suas mãos. Mas também devemos de ter diante de nós, que estão sendo apresentadas em ordem de dignidade crescente na cultura daquela época, mas que também deve de estar presente na nossa vida. Primeiro o reino vegetal, logo o mundo estelar, e por último o reino animal, que culmina com a criação do homem. O conjunto da criação aparece assim perfeitamente disposto e nos convida à contemplação do Criador. Então compreendemos o porquê Deus cria as coisas desta maneira. E este é o primeiro alimento do homem. Serão as ervas, as plantas, as sementes. Mas isto enquanto o homem estava em estado de graça. Ao cair em desgraça pelo pecado, Deus ordena que o homem se alimente de carne. Então Deus não mandou ninguém ser vegano, hein? Aqui, sim, talvez no Éden, mas depois, não. A consequência do pecado foi que o homem necessita da carne para se alimentar, para sustentar o seu corpo, porque perdeu parte da graça sobrenatural, preternatural, que o elevava a viver uma vida melhor diante da presença de Deus. Sigamos o texto. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite e às estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, 4º dia. E o nosso texto se encerra por aqui. O que indica esta parte do texto que escutamos? Que ao contrário daqueles povos que adoravam o sol, a lua e as estrelas como deuses, que não são deuses, foram realidades criadas para servir ao homem, proporcionando luz. Hoje temos luz nos postes, mas recordemos, na antiguidade não. Proporcionando luz no meio do tempo, para medirmos o tempo. Eles estão no âmbito natural,
Os astros, como a criação da terra, movem os homens a reconhecer a grandeza de Deus e a louvar por suas obras magníficas, não a serem adorados. E, infelizmente, muitos hoje se deixam levar pelos astros. Ai, os astros, a astrologia. Os astros não falam nada. O único que pode dizer alguma coisa à nossa vida é Deus. Os astros são obras da mão de Deus, na qual nós devíamos de reconhecer sua grandeza e glorificá-lo, e não tê-los como algo que nos dá sorte, ou algo que oriente a nossa vida, porque não existe destino. Nós somos predestinados ao céu, mas se nós desviarmos do caminho da salvação, podemos nos predestinar ao inferno. A escolha é nossa. É a liberdade que nos conduz. E a liberdade vivida em Deus, na santidade, nos conduz à vida eterna. Vivida mal, no pecado, nos conduz à condenação eterna. Recordemos, tudo isso é criação de Deus. São criaturas que servem ao homem e ao qual o homem, ao olhar e admirar, devem de louvar a Deus e não se submeter a estas criaturas. E assim temos feito. Temos reconhecido a grandeza de Deus na criação que Ele realizou para nos ajudar e nos sustentar no caminho rumo à eternidade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecermos o amor e a presença de Deus para conosco, em especial em Jesus, e que nos leve a nos apresentar como crianças que buscam ao Pai, que querem se apresentar com amor diante do Pai para receber ao menos um carinho, uma relação afetuosa com Jesus, e vivendo cada vez mais a nossa fé na experiência amorosa com Cristo, através da oração e dos sacramentos, possamos cada vez mais amá-lo e servi-lo dignamente para um dia alcançarmos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vosso trabalho, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, um excelente dia.